Namaskar. Vamos a falar hoje um pouquinho sobre as crianças e os adolescentes, que são o futuro de nossa civilização, de nossa raça. Por lo tanto, são muito, muito importantes. Na verdade, o homem, a mulher, os adolescentes, as crianças são muito importantes e muitas vezes não se dá muita importância. Por outro lado, tem ciências inteiras dedicadas ao estudo e ao desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Todo o nosso sistema educativo tem um impacto muito grande em nossas crianças. Na verdade, a vida de uma criança nasce na gestação, na barriga da mãe. Depois de uns dias, depois horas, ou segundos, depois de que o óvulo e o espermatozoide se fecunda. Quando se encontram, nasce uma nova célula que incorpora uma mente humana. Então, desde esse momento é muito importante. Por isso que as mães e os pais deveriam considerar que quando a mulher já sente que está grávida, que já o bebê já está ali. E já começar a fazer o cuidado do bebê a partir de ali. Muitas pessoas pensam, não, o bebê está ali, um dia vai nascer e eu vou começar a cuidar, dar de comer e cuidar e dar carinho. Mas não, o bebê já está ali. O que a mãe come afeta o bebê, o que a mãe pensa afeta o bebê. O ambiente, as vibrações, a energia onde a mãe se encontra afeta o bebê. Por lo tanto, a vida já começou. E a oportunidade de fazer alguma coisa especial para esse bebê já começou. Se a mãe fuma, se a mãe frequenta lugares ruins, se a mãe tem muitos problemas, se o pai também está nessa energia, os outros irmãos, o tipo de alimentação, tudo isso já afeta esse bebê. Por isso que a mãe deveria fazer um esforço muito grande, a mãe e o pai, para já começar a cuidar desse bebê. A amar ele, a cantar para ele, mandar sua energia, ele já sente. As crianças têm umas anteninhas abertas, eles percebem, sentem tudo o que está ao seu redor. E o bebê já começa a sentir desde a gestação. E assim vão passando as diferentes faixas etárias. Quando o bebê tem uns meses, quando passa o primeiro ano, quando chega aos 2 anos, quando chega ao terceiro ano, quando chega ao quarto ano, são faixas muito, muito precisas. Os psicólogos e os educadores estudam profundamente, porque não é a mesma forma de educar e motivar uma criança de 2 anos que uma criança de 3 ou 4 ou 5 anos. É muito diferente. No, a criança se sente atraída e motivada e tem necessidades diferentes. É incrível essas faixas etárias, como a criança é diferente e vivencia diferente a vida à medida que vão passando esses anos. Por exemplo, a idade entre 3 até 4 anos é a idade da birra. Aí você vê que a criança se torna muito agressiva, todo diz que não, ela se torna muito caprichosa. E a mãe e o pai, é a idade que os pais começam a bater nele, porque ele diz, vamos fazer isso, não quero. Ou eu quero isso, eu quero, porque quero, não, você, não. Ele se torna parte da birra. É a idade que isso acontece emocionalmente, glandularmente, psicologicamente, biologicamente. Acontece isso por várias razões psicológicas. Eu não vou entrar nos detalhes, se alguém de você gostaria de estudar as faixas etárias, é muito interessante.
Mas neste momento não é o momento de bater nele. A criança, coitadinha, ele está possuída por esse tipo de emoções. Então, os pais precisam aprender como lidar com esse momento. E dar uma batida nele não resolve, ao contrário, gera mais reação e gera consequências futuras muito graves. Então, os pais devem aprender a saber como lidar com essa situação. Porque a criança facilmente pode ser guiada, pode ser redirecionada. Ela é muito pura, ela é muito pura a sua mente. Você pode criar formas de recanalizar esse estado de birra para um estado de alegria e não reaccionar. Porque se você reacciona, ele não entende por que você está reaccionando e por que a vezes reacciona tão violentamente. Ele vê isso como isso tem um impacto psicológico muito ruim na mente da criança, que você reacciona, porque você não é para reaccionar, porque você é a mãe, você é o pai, é para amar a ele, não para bater e para reaccionar, é para dar para ele tudo o que ele precisa e quer, porque o pai e a mãe é deles. Não é que o pai e mãe de alguém, ou que o pai tem que compartilhar com ninguém. Não, a la edad de 3 años não existe a questão de compartilhar. De 2 anos, ele é meu. E eu quero, o que eu quero, ele me tem que dar. Por quê? Porque ele é meu. Existe um seguimento, existe uma continuidade psicológica e biológica entre a criança e o pai e a mãe. Ele não acha que são separados, eles acham que são uma mesma coisa. Então, todo esse entendimento é muito importante que os pais compreendam tudo isso. O estudo das faixas etárias. Porque depois tem os 5, depois tem os 6, depois tem os 7, depois tem os 9, e depois tem a idade de los 11, e a idade de los 13. São idades diferentes e reaccionam. É adolescente. Dos 11 a los 15 é adolescente. Mas é adolescente, mas cada idade, cada faixa etária, ele tem todo um processo interno, psicológico, biológico, muito forte. É muito importante que os pais estudem tudo isso. E uma coisa muito que acontece muito é os pais querer que os filhos façam o que eles pensam, o que eles acham que o filho tem que fazer. E, por exemplo, a los 4 anos quer que o filho aprenda a ler e a contar, e os números e todas esse tipo de coisas. Mas não é a idade para ele aprender tudo isso. Ele até pode adiantar e pode fazer isso, muitas vezes para satisfazer os pais. Mas não é o momento esse, não é o que eles querem nesse momento de seu cognitivo desenvolver-se. Ele começa a desenvolver seu cognitivo mais fortemente a partir dos 6, 7 anos. Onde ele começa a ver o mundo externo, a raciocinar, a compreender muitas coisas. Quando ele é criança, ele vive num mundo diferente, num mundo sutil. E esse mundo sutil conecta ele com energia, com vibrações muito sutis. Se a mãe tem carinho e amor, ele percebe. Se a mãe rejeita e a mãe dá mais importância para outras coisas que para ele entende. Se os pais brigam entre eles, ele entende. Ele entende tudo o que está ao redor sem raciocinar. Ele capta, percebe e estimula suas emoções, estimula seu futuro. Até a idade de 4 ou 5 anos, a personalidade é formada. A pessoa diz, não, a personalidade é formada depois, quando escolhe o tipo de trabalho de que ele vai fazer, o que vai estudar, e a personalidade vai formar ao longo de toda a vida. A parte mais importante da personalidade, 80%, é construído até a idade de 4 ou 5 anos. Depois, ele vai simplesmente ajustando e enfeitando certas coisas. E toda a sua saúde emocional se vai criando ao longo dessa criança, desse estado de criança, desses anos. Toda a sua saúde psicológica, emocional se vai construindo. Se ele não tem uma saúde apropriada emocional nesses anos,
quando chegue a grande, vai precisar de psicólogo, vai ter desequilíbrios emocionais que estão relacionados com essa falta de apoio, essa falta de cuidado emocional neles. Hoje em dia é muito comum que a pessoa pega a criança e manda para a creche, para a escola. E ela fica na escola todo o dia. Na noite os pais voltam cansados, mal dão atenção para eles, dão comida e já colocam ele para dormir. De manhã acordam ele e forçam a ele no café da manhã porque tem que ir para a escola. Sábado e domingo os pais dormem até tarde ou fazem outras coisas, bebem, tomam droga e fazem outro tipo de coisas. E não pensam na criança. A criança vai crescendo porque é grátis, mas não pensam no cuidado deles. Culturas como a japonesa, a chinesa, as mães, elas quando têm a criança, até os 5, 6 anos, ficam com a criança, não vão a trabalhar. Se trabalham, saem do trabalho. Mas você vê que essas crianças, essas criancinhas, você vê a elas uma alegria, uma tranquilidade, uma integridade nelas. É muito importante. Eu trabalhei com escolas e eu sei o que é colocar a criança com 1 ano de idade, porque nós tínhamos escolas que tínhamos todas as faixas etárias. Claro, eram para mães que precisavam trabalhar porque eram solteiras, porque precisavam trabalhar e precisavam deixar o filho ali para pagar o aluguel e para dar de comida para os filhos, senão não podia cuidar dos filhos, né? Mas o filho ao lado da mãe é muito importante, muito melhor que nas instituições. Sim, existem instituições que são muito boas e às vezes são melhor que a mãe. Cuidam da criança muito melhor, dão de comer apropriadamente, fazem que essa criança emocionalmente se sinta feliz, se sinta bem, são cuidadas. Em nossas escolas neohumanistas e em algumas escolas de educação, como as escolas Waldorf, Montessori, as crianças são muito felizes. Eu me lembro, em nossas escolas, a criança não queria ir para casa. E sábado e domingo pensava, hoje vamos para a escola? Ah, não tem escola hoje, porque a criança estava muito feliz na escola. Mas, se os pais cuidam deles, especialmente nesses anos, se eles vão, é muito melhor. E se eles vão à escola, digamos assim, um pequeno período para interagir, especialmente depois dos 3 anos, por exemplo, é bom. Eles vão para interagir, aprender a brincar, aprender a abrir suaves, porque em casa ficam em frente da televisão, ficam em casa, a mãe e o pai estão ocupados. Às vezes, umas poucas horas é bom para os pais e é bom para as crianças também, né? Mas isso de ficar na escola todo o tempo, ou isso de que o adolescente vá para a escola e vá para inglês, depois vá para natação e depois vá para aprender isto e fazer aquilo e fazer outro, mantém ele todo o dia ocupado e não deixa ele brincar. Tem criança com 7, 8 anos que todo o dia dele está programado e às vezes sábado e domingo também. E não deixa ele brincar. Brincar é algo muito importante. O brincar é algo muito importante para a criança. Porque através do brincar, ela aprende, ela desenvolve, como criança. Por exemplo, brincar na areia para crianças de 2, 3 anos. É fantástico, é muito bom. 4 anos, 5 anos, adoram brincar no tanque de areia com massinhas, fazendo moldes e com carrinhos e fazendo castelos. Eles adoram e a inteligência deles vai desenvolvendo, a parte sensorial e motora deles se vai desenvolvendo. Tudo isso ajuda depois a ter uma educação, um aprendizado melhor. Mas muitos pais mandavam as crianças para a nossa escola e diziam, por favor, não deixa que vá para o tanquinho de areia, que não deixa que mexa com terra, que volta para casa todo sujo, a roupa fica suja, a roupa fica... E nós dizíamos, bom, nós explicamos como era importante a criança brincar, a criança ensujar, correr, bater um com o outro, né? Como isso era importante, mexer com a areia, mexer com arte, mexer com a tinta.
Ah, vino com a roupa toda suja de tinta, de guache. Vocês não cuidam deles? Não, nos ponemos aventais, mas a vezes escapa um pouquinho por aqui e por lá. Ai, ela viene toda suja. Ai, porque eu não quero que faça isso. Então, se não quer que faça isso, pega ele e leva para outra escola. Porque nesta escola, a criança vai brincar, a criança vai fazer arte, a criança vai brincar en el tanque de areia, a criança vai brincar no balanço e às vezes vai bater com o balanço em outra criança e vai machucar um pouquinho. Tudo isso é parte, né, do processo da criança. Vai fazer rodas e vai fazer yoga e vai fazer todas essas coisas. A criança precisa, é muito importante. Crianças hiperactivas. Hoje em dia é terrível. Criança é um pouquinho hiperativa, vai ao médico e dão remédios. Remédios que são muito ruins para a saúde da criança. Mas dão medicamento para acalmar ele porque é muito hiperativo. Eu trabalhei com educação 10 anos e posso dizer, a criança hiperativa não é uma doença, é porque ele é muito ativo e que ele precisa, claro, ele tem 3 anos, tem 6 anos, é hiperativo. Né? Ah, hiperativo, claro, porque ele está preparado para estar com criança de 7, talvez, ou porque ele quer fazer muitas coisas. E os professores colocam a criança na escola, né, a sentar-se ali, nessas carteiras, uma atrás da outra, desde pequenininhos, e ficar ali ouvindo e vendo o professor lá na frente, e ficam 1 hora nessa posição. Que criança vai aguentar? A criança não tem, dependendo de sua faixa etária, tem uma capacidade de foco. Uma aula de yoga para criança de 2 anos, 3 anos, tem que ser 15 minutos, 20 minutos. Ela não tem capacidade de fazer as coisas por mais tempo. Uma aula de arte, qualquer coisa, nessa idade, não pode passar de 15, 20 minutos, 30 minutos como máximo, se a professora é muito boa para motivar, porque ele perde a motivação, ele quer fazer outra coisa, e ele quer fazer outra coisa, né? E essa criança quer fazer muitas coisas, é muito bom. Em las escolas, muitas vezes a professora dizia, porque às vezes são difíceis para a professora manter o equilíbrio da sala, quando essa criança vai para aqui, vai para lá, agora quer brincar com os brinquedos, agora ele quer sair, agora quer descer, Então a professora tem que ser muito esperta para poder lidar com a disciplina e com essas crianças. Muitas vezes, quando não aguentavam, nas escolas mandavam para mim. E eu levava ele, estava pintando, estava fazendo uma arrumação, e levava eles comigo. Ah, e você não pode imaginar lo feliz. A criança queria, quando chegava à escola, me abraçava e disse, o que vamos fazer hoje? Claro, porque na sala de aula ele se entediava. Às vezes estava motivado e às vezes queria fazer coisas mais expansivas. Então, os hiperativos, a maioria das vezes, são crianças especiais, que precisam de um cuidado especial, né? E não são doentes. Então, yoga para crianças é muito bom. Agora, yoga para crianças não é o mesmo que yoga para adultos. Então, para as crianças precisamos fazer um tipo de algo lúdico, né? Uma brincadeira. Eles não pensam em yoga como pensam os adultos, mas yoga ajuda muito a eles. Esses movimentos, esses exercícios, as respirações profundas ajudam muito a criança, né? Ajuda muito a criança, né? A meditação, apesar de que é curta, os cantos dos mantras, Bhavanam Kevalam, todo o yoga é muito, muito bom. Em nossas escolas, nós fazemos yoga e meditação e as canções todos os dias. Os adolescentes precisam de uma atenção mais especial. Eles estão em uma faixa, eles começam a entrar em uma faixa etária que altera muito seu humor, seus estados. E eles entram em estados emocionais que não podem controlar. E muitas vezes fazem muitas besteiras. Os adolescentes, às vezes, parece que não têm bom senso.
¿Por qué? Bom senso tem que ver com as glândulas e com o segundo chakra e com as glândulas sexuais. Ele ainda não tem bom senso. É por isso que a vezes é meio estúpido fazer coisas estúpidas. E as pessoas veem a ele e reprimem a ele, né? Sendo que precisa ser compreendido de que ele está nessa fase etária. As pessoas não entendem o adolescente. Os pais não estudam sobre a adolescência, por que reage assim, o que ele está passando quando tem 11, quando tem 12, quando tem 14, o que ele está vivenciando dentro dele. E tudo isso que está vivenciando está amadurecendo a ele, está deixando de ser criança para tornar-se um ser responsável e um ser humano, um homem, né? Um jovem, né? Então esse processo é um processo que talvez seja um dos processos mais intensos na vida de um ser humano, que precisa, né, ser cuidado. Os pais nessa idade, quando a criança é pequena, colocar limites é muito importante e muito bom, sem violência, né? Colocar limites é muito bom. Agora, quando chega aos 12, 13 anos, esqueça de querer colocar limites fortes. Precisa até colocar limites, mas aqui, el governar a criança se torna mais difícil. Por isso que aqui os pais devem tornar-se amigos e dialogar com eles, conversar, porque eles têm muitas coisas que não sabem, que não entendem, que estão vivenciando, né? Toda a parte sexual, toda a parte de relacionamento com outras pessoas, os bullying e tantas coisas que afetam a eles muito fortemente. Os pais aqui têm que ser amigos para que a criança pueda abrir-se e pueda vivenciar todas essas coisas, porque vai ter que vivenciar todo esse estado de confusão, mas quando tem um parceiro, quando sabe que pode ir falar com a mãe, com o pai, é um apoio muito, muito importante. Muitos pais e mães não sabem lidar com eles e isto afasta a criança. E eles passam por uma tortura muito grande, porque não só estão vivenciando um estado psicológico muito confuso, né, dentro deles, mas não têm apoio, né, com quem apoiar-se, e tem cobranças de fora. Então, os pais têm que ter muito cuidado nessa fase etária. Tem que ter muito carinho, muito amor, muito jogo de cintura. Então, todas as glândulas, nesse momento, estão em um processo de reajuste, e especialmente as glândulas sexuais, que são as que les vão a dar a ele a voz, vai ficar mais grossa, né? A parte do corpo, a forma do corpo vai ir mudando, está mudando, a menina começa a menstruar. Tudo isso gera muita pressão na mente do adolescente. E os pais precisam compreender, né? E seguir a ele, acompanhar a ele com muita paciência e muito carinho. Quando todo o meio ambiente familiar, as relações familiares dos pais entre eles, dos pais com os irmãos, com os parientes, com os amigos, todo esse relacionamento, nessa idade que a criança começa a compreender o que é relacionar-se, a buscar esse relacionar-se, começa a amadurecer a forma de relacionar-se com o mundo. O ambiente em que ela vive afeta muito. Então, se os pais brigam, se os pais estão não cuidam do adolescente apropriadamente, se eles sentem essas e tratam a ele com rudeza, tudo isso afeta o adolescente. É um momento muito, muito um momento muito, muito importante na vida, né, do jovem. Aí seus músculos se vão a começar a desenvolver, né, seu aspecto físico, né, suas características sexuais, né, seus conflitos internos e externos. Ele está em uma panela em ebulição nesse momento, né? E os pais, por lo menos, se não entendem, porque é difícil de entender o que ele está sentindo dentro, deveriam apoiá-lo, deveriam acompanhá-lo.
muito importante é, nesse apoio, nesse cuidado dos pais. Hoje em dia, muitos pais deixam a eles esse momento que a criança começa a estar ávida por coisas, por experiências, por situações. Os pais têm que ter muito cuidado com as companhias da criança, né? Porque pode levar a droga, pode levar a coisas, porque tem algumas crianças que têm famílias muito desequilibradas e que estão muito desequilibrados e afeta a nossos filhos também. Por isso as companhias. Outra coisa, deve cuidar tanto no adolescente como na criança, reduzir o uso de los eletrônicos, internet, celular, joguinhos. Muitos pais dão esse joguinho, porque ele gosta, e aí fica horas. É muito ruim. Nossa mente, no que nós fazemos, se afeta nossa mente subconsciente, né? E isso cria, né, um estado de desequilíbrio e de insensibilidade muito, muito grande. Então, devemos reduzir ao mínimo, nas crianças, reduzir ao mínimo o uso da televisão, só ver coisas que sejam educativas, né? Não deixar a ela aí com o controle para que ele passeie por todos os lados, né? O celular, colocar certos momentos para que ele utilize o celular. En el adolescente se torna cada vez mais difícil isso. Mas deve haver certa restrição. Aqui os pais devem fazer a ele compreender que isso não é bom e não estimular o uso de los joguinhos. Los joguinhos, esos joguinhos são algo muito ruim para a psiquis do adolescente. A alimentação é muito importante. Muitas vezes os pais não têm uma alimentação sutil, uma alimentação apropriada. Mas tanto a criança como o adolescente é muito, muito sutil o corpinho deles. E a alimentação deve ser sutil. Quanto mais sutil, é melhor. Tem um livro de alimentação viva, alimentação cru para crianças. A criança faz muito bem para ele a alimentação viva, a alimentação cru, frutas, verduras, grãos. Faz muito, muito bem para a saúde dele. E se desde pequenininha ele se acostuma a comer dessa forma, depois quando chega adulta ele vai, naturalmente vai comer. Minha filha foi vegetariana toda a vida. E então agora tem 16 anos e ela é vegetariana. Ela não passa por la cabeça, ela não é vegetariana, ela é vegana. Não come nenhum produto animal, nem queijo, nem leite, nem mel, nem nada. Por opção própria. Né? Então, a alimentação faz a sutileza do pensamento, faz a criança mais calma, não tão agressiva, mais controlada, mais sutil. E mais cedo a criança começa a pensar em coisas sutiles. Lo ideal é que a partir dos 15, 16 anos, a criança comece a fazer meditação e yoga regularmente, como disciplina diária. Ela pode começar com 5 ou 6 anos, né? Mas, digamos assim, a ela fazer por sua própria decisão, seria muito bom. Se uma criança com 15, 16 anos começa a fazer yoga e meditação, a vida inteira dele está bem sucedida. Não importa o que vai fazer, psicologicamente vai estar bem. E vai despertar o sentimento humanístico, neohumanístico, de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa boa, né, por os outros. É por isso que a meditação, o ideal espiritual, eles têm a sensibilidade. Não, porque eles não querem fazer isso, não querem fazer religião, não querem fazer... Mas eles têm já a potencialidade e a sensibilidade dentro deles. Se eles acessam isso, os pais podem ter como garantia que essa criança vai ser plena e vai ser feliz em sua vida. E vai ter sucesso em sua vida. Claro que o sucesso vai depender de lo que ele quer para a vida. E isso os pais precisam estar muito abertos. Não influenciar a ponto que obrigar a criança, ao adolescente, a seguir o caminho que eles querem. E os pais devem ir percebendo todo o tempo que tipo de afinidade, que tipo de coisas eles querem. Porque o importante na vida é ser feliz. Não é
ser famosos y tener un puesto de trabajo que nos dé mucho dinero y ese tipo de cosas materiales. Lo importante es la felicidad. Y la felicidad es algo que tiene que ver con una armonía interna, con una libertad interna, que las prácticas nos pueden ayudar mucho. Entonces, precisamos, especialmente aquellos de vocês que tengan crianças, que tengan adolescentes, precisam dar atenção a eles, uma atenção especial. E vocês pensar acerca, estudar acerca de como guiar a seus filhos da forma correta. Namaskar.